O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo tudo o que pedirdes na oração. Acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. A imagem do templo e da figueira. Duas imagens que parece que uma não tem nada a ver com a outra. No templo, Jesus encontrou um verdadeiro mercado, muita negociação e nenhuma oração. Na figueira, Jesus não encontrou frutos. O templo é sinal de Deus no meio de nós. Mas aquela realidade não era sinal de Deus, mas da ganância, da ambição. Era um verdadeiro mercado, a religião do comércio. A figueira representava a palavra de Deus, mas não dava fruto. Significa que o povo não estava observando a lei do Senhor, não produzia o doce fruto do amor. Jesus nos ensina a amar e não a fazer negócios com Deus. Jesus veio purificar o templo, que com seu tesouro se transformou no banco central de Israel. Mas Jesus é o novo santuário de Deus. E com o dom do Espírito Santo, nós também somos santuários do Pai. Jesus sabia que precisava mudar aquela realidade, mas que as mudanças não são fáceis. Então, nos convida à fé. Uma fé profunda, madura, capaz de mudar as montanhas de lugar e enfrentar a cruz. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É como a chuva